Pois bem, amigos da Jerepabo TV, hoje é com grande satisfação que nós vamos apresentar um jovem jeremoabense que teve a sua vocação voltado para a ordem franciscana. Antes era chamado de Pedro Henrique, hoje é Frei Bruno. E convidamos você para que vocês possam acompanhar esse quadro. Venha comigo. Frei Bruno, nós perguntamos como foi o despertar para essa vocação. Com 6 anos de idade eu conheci São Francisco de Assis e eu me encantei muito com o modo de vida dele, com o jeito de ser dele. Eu queria ser como São Francisco. Na minha cabeça eu queria ser um padre, porque para mim ele era um padre, eu não tinha muito conhecimento. E com o passar do tempo eu fui conhecendo São Francisco, mais dessa vida, do carisma que ele trazia, e isso foi me impulsionando. Cheguei a conhecer algumas comunidades, buscando saber mais a questão da vocação. E em agosto do ano retrasado, em uma comunidade eu fiz um encontro vocacional, onde o Senhor ele me confirmou que Ele me queria na vida religiosa, Ele queria que eu desse tudo, dar tudo de mim a cada instante e a cada momento. E eu sabia qual era a minha vocação, e agora, em qual carisma me encaixar. E no final do ano retrasado eu conheci a fraternidade a qual estou hoje, que é a Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus. Conheci primeiro pelo Instagram das irmãs, e após conversar, mandar mensagem nas caixinhas de perguntas e ver aquela alegria que tomava de fato o meu coração de uma forma que eu nunca tinha sentido e visto antes, eu decidi entrar em contato com o promotor vocacional, que era o Frei Timóteo, e decidimos iniciar o processo vocacional. Durante o ano retrasado, nós fizemos o ano todinho os encontros vocacionais online, as formações. E em agosto, no final de agosto do ano passado, se eu não me engano, recebi a carta de admissão. O que é a carta de admissão? É uma carta em que você está autorizado a ingressar no convento. Só que minha mãe, ela não queria muito, porque ela tinha muito medo que eu fosse para São Paulo só e tinha medo que eu fosse sozinho. Só que na nossa comunidade, nós aprendemos a depender e a confiar plenamente na providência de Deus, que é a única coisa que nos sustenta. E eu pus dentro do meu coração o seguinte: se Deus ele quiser que eu vá, Ele vai dar os seus meios. Chegou o dia 10 de dezembro, numa terça-feira, o nosso promotor vocacional, então Frei Timóteo, enviou uma mensagem para mim, e disse assim: estamos indo para a Bahia. E eu fiquei muito alegre, porque já é um sinal da providência os frades saírem de São Paulo para vir fazer missão na Bahia. E eu disse assim, aí eu fiquei muito feliz, fiquei eufórico e disse assim: então pergunta para o Frei Francisco, que é o nosso pai fundador, se ele deixar, eu já vou aí para a cidade onde é que vocês estão, porque quando eu pesquisava no Maps.go, eu pensava que ficava 2 horas, mas não ficava. E eu tinha todo aquele processo da questão dos materiais que eu tinha que levar, dos documentos, tanto paroquiais, e eu não tinha preparado nada, né? Porque o meu ingresso estava marcado para dia 25 de janeiro. Depois de um tempinho, o Frei Timóteo, ele manda mensagem para mim de novo e diz o seguinte: o Frei Francisco autorizou, mas só tem um problema. Você tem 18 anos? Eu tinha 17 na época. Aí eu disse assim: eu não tenho 18 anos, eu faço 18 amanhã. Aí foi a segunda ação da providência. Eu fazia aniversário exatamente no dia seguinte. E espantado com tantos sinais da providência, o Frei falou assim: então meu presente é que você venha, porque não era normal a gente já ir direto, né? E foi. E na quarta-feira, no dia do meu aniversário, eu vim para a missa. Era uma missa apenas normal, e eu cheguei pro padre, que então era o padre José Neto. E eu disse assim para ele: celebra essa missa de envio, porque eu estou indo embora. E foi pasmo, porque eu não tinha preparado, né? Nada. E algo que eu esqueci de contar foi que deu exatamente 2 horas da tarde e minha tia manda mensagem falando que a cidade que eu tinha que estar com os freis
ficava 24 horas de Jeremoabo, ou seja, que eu teria que sair exatamente naquele dia. E eu fiquei espantado porque eu não tinha preparado documento nenhum, nada, e eu fiquei pasmo de como é que eu ia achar. Deu 3 horas da tarde, eu rezei o texto da misericórdia com a comunidade Canção Nova, né, a TV Canção Nova, e na hora dos pedidos de oração eu pedi a Jesus que Ele providenciasse tudo. Acabou-se o texto, 3h30 para 4 horas da tarde, minha tia chegou em casa com todos os materiais que eu precisava. E eu vim para a missa, foi então que eu pedi para o Padre Neto celebrar essa missa em Envio, e às 9 horas da noite eu saí daqui com destino a Salvador. Cheguei em Salvador às 5 horas da manhã, passei o dia lá, onde eu visitei o Santuário da Irmã Dulce, onde eu entreguei minha vida, consagrei minha vida, minha vocação, e então fui para sair na sexta-feira de Salvador às 5 horas da manhã, cheguei em Itamaraju, Bahia, às 10h45 da noite, a gente ainda foi procurar uma pousada 24 horas para poder pousar. O Frei tinha falado assim, vocês têm que estar aqui no sábado às 7 horas da manhã. E eu digo, beleza, só que no desespero, a gente acordou tarde, eram umas 6h30 por aí, e a gente não tinha nem carro para ir, ou seja, a gente tinha que acordar cedo para poder procurar. E saímos, a gente não achava, e a gente saía, a gente não achava, até que perto da rodoviária a gente achou um carro vermelho, tipo aqueles de van que tem vários assentos. E eu cheguei para o rapaz e disse, o senhor é um Uber? Ele disse, sim, mas eu já fui locado. Eu digo, ai que pena. Aí ele falou assim, eu fui locado por um grupo de pessoas que está indo buscar cestas básicas em Nova Alegria que os freios estão distribuindo, mais o sinal da providência. E eu fiquei espantado porque para você ver a quantidade de sinais, e eu disse assim, e tem algum lugar? Ele, sim, tem exatamente 2 lugares, que era o lugar, o meu e o meu tio. E eu cheguei lá, era exatamente 7h05. Participei da missa, da primeira ação social, e assim foi. E nós fomos daqui para São Paulo de van. Foram 3 dias intensos, e no dia 16 de dezembro, exatamente às 17 horas, eu chegava na cidade de Jaci, interior do estado de São Paulo. Eu ingressei na Fraternidade São Francisco de Assis, na Providência de Deus, uma comunidade que foi fundada no ano de 1985 pelo então Padre Nélio Joel Belotti, hoje nosso querido Frei Francisco. Nós temos como carisma observar o Santo Evangelho, repetindo o abraço de São Francisco de Assis, do irmão leproso de hoje. Qual a lepra de hoje? A dependência química. Nossa comunidade, ela trabalha com o cuidado, né? Esse tratamento com pessoas dependentes químicos de álcool e droga. Temos diversas comunidades terapêuticas para recuperação em diferentes estados, tanto no estado de São Paulo como em outros estados, e também cuidamos de vários hospitais. Frei Bruno, você poderia dizer como é o dia a dia, o acordar, o deitar, como é que funciona? Eu vou falar para vocês da minha experiência do ano passado, porque ano que vem vai ser uma nova etapa, desse ano, perdão. Nós acordamos às 6h30 da manhã, acordamos às 6, 6h30 nós temos as laudes, que é a primeira oração, depois vamos para o café. Depois do café nós temos o trabalho, né, que é cuidar da nossa casa. Nosso primeiro trabalho é cuidar de toda a nossa casa, até às 11 horas. Às 11 horas a gente almoça, muitas vezes somos nós mesmos que fazemos o almoço, outras vezes vem da sede, que é a casa onde também, né, se faz, e depois descansamos até 1h, 1h30. 1h30 nós acordamos, 2 horas nós temos formação até as 3 horas, quando não tem formação é trabalho, 3 horas nós paramos, né, e tomamos o café. Depois do café, ou nós voltamos com formações, ou é trabalho, até as 4h30. 4h30 nós paramos e é o momento livre, até às 6 horas. Às 6 horas nós temos nossa oração pessoal, a Lectio Divina, e às 6h30 nós rezamos as vésperas. Às 7h15 nós jantamos, depois assistimos o jornal. E às 9h45 nós temos as completas, que é a oração final, e depois vamos dormir. Frei, a gente tem visto aí que os freis, a vestimenta, né, o paramento, sempre o dia inteiro, né? Não Sim. tira. Nós temos visto aqui também a sandália, né? Que vocês Sim. é uma sandália praticamente padrão, né? Padrão. O que você poderia falar assim, de como foi a sua iniciação da vestimenta? No dia 19 de março do ano passado, nós recebemos a camiseta marrom e a cruz que iniciava o postulantado, a primeira etapa, depois o vocacionado externo.
E Deus, ele é tão providente, Juvino, que eu falo que a minha comunidade de origem é a comunidade de Nossa Senhora da Conceição, onde eu me criei. E uma das providências de Deus foi que a data escolhida para que eu me tornasse frei, pasme, mas foi exatamente dia 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição. E foi um sentido assim, meio que bateu ansiedade, um desespero no momento, porque tanto na parte da vestição quanto na troca de nome e na cerimônia, né, nós primeiros abençoaram, né, o hábito, que simboliza a nossa Mãe Terra. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas a manga do nosso hábito ela fica dobrada, justamente para dizer que nós estamos sempre a serviço da vida. Nós carregamos esse cordão, que devemos estar sempre preparados, com os rins cingidos. E por que não tem os nós? Porque nós estamos na primeira etapa do noviciado canônico. Depois de 2 anos nós iremos professar os votos de castidade, pobreza e sem nada de próprio, e recebemos, né, os nós. Nós temos o hábito em forma de cruz e as sandálias que simbolizam essa simplicidade. E durante a cerimônia, eu pude falar o meu lema de vida, que é uma frase do Monsenhor Jonas Abib: quero ser evangelho vivo e vivido na escuridão deste mundo. E durante a cerimônia, um dos frades leu a história do santo e no final nosso fundador disse assim para mim: para abraçar esta nova missão, de hoje em diante chamarás Frei Bruno. E aqui estou eu, com a graça de Deus, e peço a você que reze pela minha perseverança e pela perseverança de toda a nossa comunidade. Ô, Frei Bruno, como você se sente visitando a família, visitando Jeremoabo, visitando a matriz São João Batista, a qual você trabalhou muito tempo aqui, eu acho que mais de 8 anos, né? O nosso gigante da educação, o Colégio São João Batista, do qual você foi meu aluno, né, como diretor. E diga de passagem, né? Eu me lembro que quando você ainda era criança lá, me pediu 2 santos, né? Para pudesse compor o seu santuário. Como é esse momento de alegria, o pessoal já vendo você, frei, aqui na sua comunidade? Então, é uma alegria muito grande. Enquanto eu parti daqui, foi uma partida surpresa, como eu falei, não deu tempo de eu me despedir de ninguém. E quando eu vesti lá, eu ficava meio que pensativo, sem saber se ia dar certo ou se não ia dar, mas eu sempre confiei na providência. É uma alegria muito grande retornar aqui para a minha cidade natal, a cidade de Jeremoabo, reencontrar meus amigos, tanto da escola quanto da igreja, é uma alegria. Nosso fundador disse que o nosso hábito é a evangelização da rua. Quantas pessoas, só ao me verem, ao verem este hábito, esta vestimenta, voltam seu olhar para Deus. É uma alegria muito grande retornar para essa cidade. Frei Bruno, agora é o momento da sua saudação, das suas considerações. Qual a mensagem que você deixa para a comunidade e para todas as pessoas que gostam de você e que também lá em São Paulo, né, está vendo a sua visita à sua cidade? Primeiro, eu quero agradecer a você pela oportunidade. Segundo, a toda a minha querida família, a Associação de Fraternidade São Francisco de Assis, ao nosso fundador, Frei Francisco Belotti, e a toda a nossa cidade de Jeremoabo. E eu encerro fazendo um convite para você jovem, você homem, você mulher, que sente no coração o desejo de seguir Jesus de perto, nos passos de São Francisco, a vir fazer um encontro vocacional conosco, a buscar nossa fraternidade e buscar um acompanhamento. Não perca esta oportunidade de se entregar a Deus. Não é fácil, mas vale muito a pena. Eu te espero para fazer este encontro vocacional. Entre em contato conosco. Jesus espera por você. Deus abençoe. O nosso muito obrigado. Que Deus conserve a sua espiritualidade, a sua vocação, e possa brevemente estar junto aqui conosco. Amém. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Espero em breve retornar aqui a essa cidade com a graça de Deus. Que eu vou, mas essa cidade vai junto aqui no meu coração. E comigo eu levo cada um de vocês nas minhas orações. Pois bem, amigos da Jeremoabo TV, agora já estamos aqui na casa de Solange, que ela possa contar
um pouco da trajetória dessa vocação de seu filho em ser frei. Solange, fique à vontade, que os seguidores possam conhecer a história do seu filho. Bom dia a todos. Meu filho tem a vocação, eu senti que ele tinha a vocação desde os 6 anos de idade. Aí minha comadre, que hoje é minha comadre Normélia, esposa de Zé Raimundo, começou a levar ele para a igreja. Aí a partir disso, ele começou a pegar gosto e conhecer a vocação dele. Aí com os 8 anos, ele começou a colecionar santos. Ele colocava uma mesinha com 2 santos e um copo para simbolizar o cálice. Aí fazia a missa como se fosse um padre mesmo, desde pequeno. Eu tentei gravar, só que ele não deixava. Aí até hoje ele não deixou. Aí ele queria ir para seguir a vocação de padre. Aí ele pediu para ir para São Paulo, eu fiquei com receio, né? Porque toda mãe fica. Aí depois eu aceitei e hoje, com a graça de Deus, eu tenho um frei que agora se chama Frei Bruno. Mas hoje está sendo realizado, né? Isso, amém. Isso, fui realizado. Né? E aqui, como nós estamos vendo aqui, aqui é o santuário do Frei Bruno, né? De Frei Bruno, muito santo. E aí, Frei, agora você ainda vai ampliar ou já está no bastante a devoção de cada santo que você adquiriu ou que ainda pretende adquirir ou para por aí, já depois da sua formação? Após o ingresso no convento, essas imagens passaram a ser administradas pela minha mãe, porque quando nós entramos no convento, nós fazemos tipo um voto chamado de sem nada de próprio. E aquela parte da coleção de imagens cessou e agora é uma nova missão. Com certeza, eu vou cuidar com amor, do jeito que ele gosta. Tá bom, querida. Pois bem, amigos da Jeremap TV, nós não poderíamos deixar do nosso pároco, Padre João, fazer a sua mensagem para esse jovem que foi coroinha, que ajudou muito aqui na igreja São João Batista, na matriz São João Batista, justamente com o senhor. Eu queria dizer assim, que lá em Atos dos Apóstolos, diz que há ministério, o ministério da igreja é diversificado, não é? São vários ministérios nós temos, vários dons. E todos esses dons, esses ministérios, não vêm do próprio homem, mas vêm do próprio Deus que envia através da terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo, né? Então eu vejo assim o nosso irmão Bruno aqui, né? É o nome de guerra, né, Bruno? Porque esse é Pedro Henrique, né? Com certeza surgiu do serviço de coroinha aqui na paróquia, né? E quando eu cheguei ele era o coroinha e já alimentava esse desejo do serviço a Deus, do serviço à igreja e do serviço, sobretudo, aos mais pobres. O que eu tenho a dizer, Bruno, é que você seja feliz, parabéns pela sua escolha e veja, né, procure fazer com todo amor, com todo empenho, com toda dedicação aquilo que você gosta e que, com certeza, deixar o Espírito Santo fluir na sua vida. Bruno, agora sua vez de agradecer ao padre, né? O tempo que ele acolheu como coroinha, o que você pode dizer para o Padre João? Quando eu cheguei aqui, né, padre, eu já te conhecia da paróquia Nossa Senhora do Patrocínio e a gente foi conversando e uma amizade foi surgindo. E eu tenho apenas a te agradecer por tudo que o senhor fez, antes mesmo de eu buscar a comunidade, mas na confissão, na conversa, na risada, no abraço, no acolhimento. E eu tenho a te desejar muita boa sorte nessa sua nova paróquia, que é uma paróquia, como o senhor falou, muito grande. Pela minha oportunidade de ter vindo visitar, eu também digo que é uma paróquia muito acolhedora e eu tenho certeza que o senhor vai ficar muito feliz. Que o senhor vai deixar muitas saudades aqui. E que lá a gente reza muito pelo senhor e por sua vocação. Certo, muito bem. Padre, nós queremos assim, em nome da Jeremap TV, agradecer o trabalho e o serviço que o senhor prestou. Vai fazer falta, mas o outro que vem possa ser também terá nossa ajuda para que possa prosseguir esse trabalho, viu, padre? Com certeza. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, que Deus abençoe também e por essa oportunidade, né, que você nos dá de estar aqui
para externar os acontecimentos da igreja que vem não para dividir, mas para somar. Isso é o importante. Muito obrigado, viu, pela participação. Valeu.